Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre repertório lexical referente ao futuro. Eu sou a Estela e esse é o Valdilson. O objetivo dessa aula é compreender e utilizar recursos e repertórios linguísticos apropriados para falar do futuro, para planos, previsões, possibilidades e probabilidades, a fim de construir o sentido dos textos e construir o repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro. Linguistic Knowledge. Você sabe compreender e construir o repertório lexical referente a planos, previsões e expectativas para o futuro? Bom, veja só, na língua inglesa não há apenas uma forma para se falar sobre futuro. Existe aquela forma mais planejada de algo que vem sendo pensado e também aquela forma em que, plim, simplesmente você previu algo, veio de repente, mas você quer isso para o seu futuro. A tradução pode até ser a mesma na língua portuguesa, mas você, como estudante de língua estrangeira, sabe que existem diferentes situações de ocasião e é isso que a gente vai observar hoje, tá bom? Answer about you. E sobre você? Number 1. Thinking about your adult life, do you think you will travel a few or a lot? E aí, você consegue fazer previsões sobre o seu futuro, sobre a sua vida adulta? Como que você pensa que vai ser a sua vida? Você vai ser uma pessoa que vai viajar bastante, a lot? Quem sabe você vai viajar a trabalho ou todas as suas férias você vai conhecer algum lugar, visitar as pessoas? Ou just a few, apenas um pouco? Vai que você é uma pessoa que já percebe que não gosta tanto de viajar e quando for adulto vai tomar suas próprias decisões e ficar no seu cantinho. Tip: answer thinking about your traveler profile. Então a dica é você pensar no seu perfil como viajante. Vamos lá? Agora é sua vez de responder. What about your adult life? Você já pensou como que vai ser a sua vida de adulto? Pelo menos no quesito viagem, o que você pensa? Thinking about your adult life, do you think you travel a few or a lot? A gente relê a pergunta para a gente perceber a estrutura dela e o que deve ser respeitado na nossa resposta. I think I will travel
Até aqui você está seguindo exatamente as informações que foram dadas na question, na pergunta, e na resposta você respeitou isso e fez uma sentença completa para mostrar que você manja de língua inglesa. E aí você colocou aquela pitadinha pessoal, respondendo a few or a lot, se é só um pouquinho ou se é muito. Shall we read a comic strip? Você se lembra o que é comic strip? Esse gênero textual é tão usado na língua inglesa? Sim, isso é porque as tiras cômicas ou tirinhas, elas têm esse forte apelo visual que nos ajuda a perceber o vocabulário novo. Então, se tiver alguma palavra aqui que você não conhece, não desiste, observa bem o personagem, a sua feição, até as cores que tem em volta, se tem algum objeto, e lembra de ver pelas palavras que você conhece se você consegue deduzir as palavras desconhecidas. É isso que a gente chama de tradução dedutiva e ela nos ajuda muito na língua inglesa. Dicionário bilíngue é sempre bom, tradutor online também, mas você tem que ir pegando essa autonomia, hein? Reading time. Will. I can see the future and it's going to be wonderful. There will be peace, harmony and lots of pie. Gente, essa comic strip do Jim Davis é do seu personagem mais cativante em todo mundo, o Garfield. Se você não conhece o gato Garfield, deixa eu te contar, ele só pensa em comer. Então, quando ele pensa num futuro, sabe aquelas coisas de virada do ano que falam, ai, vai ter paz, vai ter harmonia? Para ele tem que ter comida no meio, então tem que ter muita torta. Lembra disso para a gente poder responder as questões, beleza? Question number 2. Para responder a questão 2, vamos ler novamente aqui. O Garfield diz assim, I can see the future and it's going to be wonderful. Ele está falando sobre o futuro, né? Será? Ou outro tempo verbal? What's the tense? Letter A, past. Letter B, present. Or letter C, future. Gente, essa é só você consultar ali no texto, tá dada. Tempo para você responder. What is the tense? Future. Ali na sentença, o Garfield já falou, I can see the future, eu posso ver o futuro. Então estava bem fácil responder, né? Number 3, o que Garfield disse? Veja só,
I can see the future and it's going to be wonderful. Sempre vai according to the text, de acordo com o texto, ok? Vamos ver as opções. Letter A. Eu posso ver o passado e foi maravilhoso? Letter B. Eu posso ver o presente e está sendo maravilhoso? Ou letter C. Eu posso ver o futuro e será maravilhoso? E aí, já sabe como responder? É a sua vez. O que o Garfield disse? Será que você conseguiu deduzir direitinho pela sua leitura? Eu posso ver o futuro e será maravilhoso. Number 4. O papel do will na frase é... Qual frase? Dá uma olhadinha ali. There will be peace, harmony. O there to be é uma expressão verbal que nós usamos equivalente a haver ou existir. Quando eu coloco o will, você já sabe em qual verb tense está, certo? Então, o will ali, ele vai fazer o quê? É isso que você vai responder agora. Letra A, transformar o verbo no tempo passado. Letra B, transformar o verbo no tempo futuro. Letra C, transformar o verbo no tempo presente. Responda rapidinho, hein?
Essa é fácil, né, gente? A pergunta era, qual o papel do will na sentença? Bom, se a sentença é para o futuro, é só eu me lembrar que o will é um auxiliar de futuro. Ele é um auxiliar para você fazer o chamado futuro simples. Então, a resposta é letra B, transformar o verbo no tempo futuro. Vamos ver mais um pouquinho sobre essa comic trip? Tem muito para explorar, embora a tira cômica seja curtinha, são muitos os recursos e a gente tem bastante vocabulário aqui. There will be peace, harmony. Sobre essa questão, vamos à questão 5. O que significam as palavras peace, harmony, respectivamente? Seria letra A, harmonia e tristeza, letra B, paz e harmonia, letra C, harmonia e paz, letra D, tristeza e choro. Essas palavras são bem semelhantes da língua inglesa para a língua portuguesa. O significado ele se transparece de uma língua para outra. Quando a gente tem palavras assim, que o significado transparece da língua inglesa para a língua portuguesa e vice-versa, a gente chama elas de transparent words. Responda agora. E aí, o que significa peace, harmony? Conseguiu responder? Vamos conferir. Letra B, paz e harmonia. Tava fácil, né, gente? Very easy, porque a gente tinha transparent words, a gente tinha palavras semelhantes entre língua portuguesa e língua inglesa. Então, você deve ter tirado de letra. Number 6, o exercício 6, nele a gente tem a sentença ali. And lots of pie, que é a que está no último quadrinho da comic trip. De acordo com o quadrinho, o que Garfield espera que tenha no futuro? Você lembra qual é o perfil do Garfield, né? Ele pensa muito em quê? Vai ser fácil responder se você se lembrar dessa construção do personagem e da leitura que a gente fez da comic trip agora. Letra A, ele pensa em torta. B, em pudim. Letra C, pizza. Letra D, lasanha. Se ainda assim você ficar com dúvida, pode consultar um dicionário bilíngue ou um tradutor online, beleza? Só responder.
E aí, no que o Garfield estava pensando em ter no futuro? Para isso você ia ter que saber o significado de uma palavra em específico, pie. E pie significa torta. Logo a resposta da atividade 6 seria a letra A, torta. Agora que nós vimos essa comic trip, vamos dar uma olhadinha em questão estrutural. Reading, going to. Você se lembra como que se usa o futuro com going to? Vamos ver agora. Observe o que Lisa diz. Então aqui a gente tem os Simpsons, esse desenho animado super conhecido no mundo inteiro. Tem ali os pais da Lisa, o avô da Lisa, e ela dizendo assim: "See you later, I'm going to the library." I am going to the library. Você está vendo que ela já está indo para o lugar, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de uso do going to. E se eu quiser passar o going to para negative and interrogative form? Bom, a gente sabe já usar o going to e a gente sabe que ele serve para eu fazer previsões de um futuro que vem sendo planejado, algo que eu consigo falar em detalhes, que eu consigo colocar em passo a passo. Mas como que eu faço para usar o going to para criar uma negação ou uma pergunta? Vamos observar esta frase nas formas negativa e na interrogativa. Então a sentença é I'm going to the library, como estava ali a que a Lisa Simpson disse, eu estou indo para a biblioteca. Para eu transformar em uma negação, é só eu usar a partícula de negação, o not, eu acrescento entre o verbo to be e o going. Então você se lembra que o verbo to be é o nosso verbo auxiliar, sim? Ele vem ali à frente e o verbo auxiliar geralmente é quem vai vir acompanhado da partícula de negação, o not. Então os dois vão ficar juntos, na sequência vem o going to e então vem o verbo no infinitivo. Assim a sentença vai ficar como está no slide. I'm not going to the library. Não estou indo para a biblioteca. Beleza, essa foi simples. E para fazer pergunta? Também é fácil desde que você se lembre. Toda pergunta na língua inglesa, ela vai ter uma diferenciação que é você colocar o verbo antes do sujeito. Qual o verbo? O nosso auxiliar, o verbo to be. Então vai ficar assim: Am I going to the library? Aqui eu coloquei o verbo to be à frente do I. Estou indo para a biblioteca? E às vezes vai acontecer de na língua inglesa não ter o question point, mas ainda assim você sabe que na língua portuguesa tem que ter, porque é uma pergunta, ok? Sendo assim, as diferenças entre o will e o going to é que o will ele serve para uma decisão de futuro que ela acabou de ser tomada. Então é algo que não está tão bem estruturado no seu pensamento, diferente do going to. O going to ele é algo que vem sendo planejado, então ele já tem uma estrutura com o verbo to be como auxiliar, o going to, para então vir aquele verbo que vai dar significado. What did we study today? E o que nós estudamos hoje é sobre como utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para falar de planos futuros e como construir o repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro. Nesse vídeo, nós falamos sobre o repertório lexical relativo ao futuro. Espero que você tenha gostado e até breve.